Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de dermatites com a nossa convidada, a médica dermatologista, a doutora Sâmia Sodré Miguel. Doutora, é um prazer tê-la aqui no programa e conversarmos um pouquinho para poder explicar para os nossos telespectadores talvez uma moléstia que acomete muitas pessoas. O prazer é todo meu, doutor Luciano, poder estar aqui e contribuir um pouquinho para orientar, né, a população, principalmente nessa época de inverno. Sâmia, então falar em dermatite, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser a dermatite? Então, a dermatite, ou também conhecido como eczema, né, ela é uma palavra que a origem grega dela significa ebulição. Então já dá uma ideia do que acontece na pele. Uma reação inflamatória que é como se fosse, vai explodindo pequenas áreas da pele, né, que vão causando uns sinais de eritema, né, que essa pele fica avermelhada, fica descamativa e principalmente aparece o prurido, que é a coceira. Então, normalmente, o início de uma dermatite, a evolução dela começa, então, tipo com uma coceira, um vermelhão. Normalmente é isso. O sintoma principal das dermatites é a coceira. É a coceira, né? Só que ela pode ser leve, pode ser moderada, intensa, né? E dependendo do tempo que isso está acontecendo na pele, ela também é um caso mais agudo, um caso que vai ficando crônico ao longo do tempo. E, embora seja difícil, mas o ideal é ninguém coçar, procurar não coçar, não é isso? Porque acho que acaba ferindo, né? Quanto mais coça, mais fere. O ato da coçadura, né, a escoriação, faz um microtraumatismo na pele que faz o que nós chamamos de abrir uma porta de entrada, né? E esse aí vem a ferimento infecção, pode dar uma infecção secundária, né? Por bactérias ou por fungos. Então, o ideal é tentar não coçar tanto assim, né? Esse seria o ideal, né? Doutora, a dermatite, ela se associa a alguma doença alérgica ou não tem nada a ver? Então, nas dermatites tem vários tipos. Um dos tipos é a dermatite atópica. A dermatite atópica por si só é uma alergia de pele, né? E acontece mais em pacientes que já também têm um histórico de alergias respiratórias, né? Uma bronquite, uma asma, uma rinite alérgica. E é muito comum aparecer esse tipo de alergia na pele, que é uma pele mais sensível do que o normal. Assim, os fatores desencadeantes, os mais comuns de uma dermatite, você pode comentar com a gente? Os fatores de uma dermatite, o que caracteriza é que a pele do paciente é uma pele mais sensível, é uma pele mais reativa. Ela reage mais com o calor, ela reage mais com a transpiração, o suor, né, que irrita essa pele, e com o frio. Então é uma pele que se desidrata facilmente. E a desidratação da pele é que abre as portas para começar o processo todo. Ou seja, fica ressecada a pele e começa a rachar. Isso, fica ressecada e começa a coçar e o processo se estimula por si só. Tem alguma época do ano, ou na época do frio, do calor, que mais desencadeia a dermatite, Sâmia? Nos extremos de temperatura. Essas épocas ou no verão, no alto do verão, ou no inverno, isso piora. Essas sensações, esses sinais na pele, eles vão piorando, né? Porque no calor, o suor irrita essas peles dessas pessoas atópicas, alérgicas. E no inverno, essa pele, se ela não tiver com alguns cuidados específicos, ela vai desidratar com mais facilidade e aí vão começar as reações. Então, realmente tomar todo cuidado, ou seja, pelo menos hidratar a pele, usar um hidratante, né? Acredito que seja, não sou dermatologista, mas um hidratante, filtro solar, enfim, todos os cuidados necessários eu acho que é importante. Não é isso? Um hidratante, né? Então a gente brinca que tem que hidratar a pele de dentro para fora, né? Tomar bastante água mesmo e de fora para dentro, com produtos específicos, né? Os hidratantes mais indicados para aquela questão, para aquele tipo de dermatite, né? De eczema na pele. Doutora, para se fazer o diagnóstico de dermatite, como que é feito o diagnóstico? Tem algum exame de laboratório, é só clínico? Como que é esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, né? Quando é uma dermatite que já cronificou, que já ficou muito tempo sem tratamento e a estrutura da pele já modificou,
talvez isso gera um pouco de dúvida e aí a gente lança mão de alguns exames, né? Um raspado de pele e, assim, em último caso, até uma biópsia, mas na maioria das vezes é clínico mesmo. E falando em biópsia, então, se for o caso, ela ajuda também no diagnóstico de uma dermatite. Ajuda no diagnóstico e para a gente diferenciar de outras patologias, né? Que a gente fala, fazer os diagnósticos diferenciais, que poderia ser uma psoríase, né? Ou uma dermatite. Doutora, inclusive, você me disse que trouxe alguns slides, você pode mostrar para os nossos telespectadores? Vamos mostrar Vamos começar com umas fotos. Essa daí é um caso de dermatite atópica, né? E isso é flexura. É muito comum de acontecer essas reações atrás do joelho, aqui na região anterior do cotovelo, dos braços, né? No pescoço. Seria na região que mais há ressecamento? Nessas regiões, no caso da dermatite atópica, o próprio suor, né, irrita a pele e vai causando essa inflamação que gera essa queimação, essa coceira, essa irritabilidade, né, exagerada. Tem algum cuidado que a pessoa possa fazer? Por exemplo, uma pessoa que transpira muito, o que ela deve fazer para evitar esse tipo de problema, Sâmia? Uma pessoa que transpira muito, ela deve usar roupas de algodão, né, não de tecido sintético em contato com a pele. Se precisar de usar lã, né, essas roupas sintéticas, sempre colocar algum tipo de malha de algodão por baixo. E até na hora de lavar as roupas, dá preferência para sabões e não para detergentes e amaciantes, né? Amaciante também não? Também não. E no caso dos detergentes, se fica algum resíduo que fica nos tecidos, quando aquele tecido entra em contato com a pele e a pessoa transpira, aquele detergente em contato com a transpiração, com o suor, vai causar uma reação química que vai irritar mais essa pele do atópico. Que coisa, né? Até o produto que se lava a roupa pode causar uma dermatite, né? Correto. Tem mais alguma foto que você... Essa também é de um bebê, né, com dermatite nas bochechinhas, essa pele ressecada e fica com essas crostas, né, e o bebezinho coça. Outra coisa em relação às crianças, é muito importante cortar as unhinhas delas, né, muito bem e lixar as pontinhas, porque elas vão se coçar à noite, durante o sono. Um ato involuntário, né, acaba machucando. E aí vai machucar, exatamente. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de dermatites com a médica dermatologista a doutora Sâmia. Sâmia, vamos falar, a dermatite eu acredito que deva ter vários tipos. Quais seriam os tipos de dermatite existentes? São vários realmente, né? E assim, tem dermatites de contato, que é quando a pele entra em contato com uma substância específica e causa uma inflamação direta. Existem dermatites que é a que nós falamos, a dermatite atópica, né? Que é um caso de uma predisposição genética, hereditária, uma hipersensibilidade da pele. Tem as dermatites por reações de exposição à luz solar, à radiação, né? Puxa. E as que a gente costuma ver no dia a dia, as reações com esses nós chamamos de fitofotodermatoses, por exemplo, em contato com o suco do limão e sai no sol, dá como se fosse uma queimadura, uma dermatite na pele. Escurece bem o local, né? Folha de figo, né? Tem umas substâncias assim que causam uma reação que dá uma queimadura e deixa uma mancha mesmo escura na pele. E agora, principalmente nesta época do inverno, o que é muito comum é a dermatite seborreica, né? Certo. E principalmente a do couro cabeludo, que aí os pacientes já chegam falando que o cabelo começou a cair muito no inverno. E aí vai se examinar esse couro cabeludo, tem umas casquinhas no couro cabeludo, né? Então aumenta-se essa descamação do couro cabeludo, isso causa uma inflamação, ajuda a cair mais os fios, entope os folículos e dificultam para os novos, né, cabelos nascerem. Isso, o que é o pior de tudo? É lavar os cabelos no final do dia e dormir com eles com a raiz úmida, né? Então isso não é bom. De jeito nenhum. E nem prender, fazer coque, rabo com o cabelo molhado. Ô Sâmia, por que você disse agora que na época do inverno aparece, né, mais a dermatite seborreica, né, principalmente do couro cabeludo? Por quê? Seria o contato com água
com a temperatura mais alta? Seria a falta de lavar mais os cabelos? Por quê? Seria a questão da temperatura da água é muito importante, que ela influencia sim. Então, no inverno a gente quer tomar um banho mais quente. Mais quente. E o ideal seria não, né? Não, seria morno. Mas como não dá para tomar um banho tão morno assim, então que se tome um banho mais rápido. Mas isso vai agredir mais o cabelo e às vezes esse couro cabeludo não dá tempo de secar. A umidade aumenta a proliferação de fungo que é normal, que existe normalmente no couro cabeludo, só que aquela umidade na raiz vai aumentar o crescimento, essa proliferação de fungo, que vai causar essa casquinha, né, a caspa do couro cabeludo e aumenta a queda. O ideal seria lavar os cabelos todos os dias, por exemplo, pensando em dermatite, ou espaçar mais na semana. Qual que é o ideal, Sami? Não tem problema de lavar os cabelos Pode todos ser os lavado dias. todos Muito pelo os dias. contrário, é saudável lavar os cabelos todos os dias, desde que consiga secá-los, E o principalmente uso de secador? a raiz. Pode ser feito. Não há problema. Não há. Até ajuda a não deixar aquela umidade. O que não pode é prender os cabelos úmidos. Certo. E vamos pensar assim, vamos conversar um pouquinho a respeito das complicações das dermatites. Você pode explicar para a gente? Então, as complicações das diversas dermatites, por exemplo, a dermatite seborreica vai aumentar a queda de cabelo, né? A dermatite atópica, como se fosse a alergia da pele, aumenta a coceira, engrossa a pele e o ato de coçar, nós podemos causar uma infecção secundária pela bactéria ou pelo fungo, né? Mas certo. Uma das complicações muito importantes desse tipo de dermatite é na criança atópica, a dermatite atópica, essa criança não tem uma qualidade de vida boa, porque ela não dorme bem à noite, ela se coça demais. Então, uma criança que acorda no dia seguinte, vai para a escola e está sonolenta. E não consegue prestar atenção na aula e tem baixo o aprendizado dela, fica prejudicado. Né? Então, assim, isso não é uma complicação da doença, mas é uma complicação da consequência da doença na rotina da criança. Em termos de tratamento, de uma maneira geral, acredito que cada tipo de dermatite, né, vai ter um tratamento específico. Você pode comentar com a gente, com os nossos telespectadores? No caso, a dermatite seborreica, nós temos que usar produtos que vão melhorar a queratinização da área afetada, ou se for de face ou de couro cabeludo, né? Então, assim, tem shampoos com antifúngicos, tem shampoos com queratolíticos que vai melhorar a estrutura da pele. Na dermatite atópica, alergia, né, das crianças e dessas pessoas que reclamam que tudo coça, tudo dá uma reação na pele, basicamente são as orientações de hidratação, do cuidado com a pele. Então, assim, tem que hidratar e não pode desidratar essa pele, né? Com os cuidados do banho, tem uns ajustes no banho que a gente sempre faz, né? E usar um bom creme hidratante logo em seguida do banho. E não o óleo, né, corporal, que as pessoas acham. Normalmente acha que o óleo hidrata mais, né? Só que o óleo, ele não hidrata, ele só faz um filme impermeável na pele. Então, ele impede que essa pele perca água, mas ele não coloca água dentro da pele. Então, assim, após o banho tem que passar um creme hidratante. Depois que esse creme absorveu, pode-se, então, passar um óleo por cima. Tem hidratantes que são melhores que os outros, doutora? Tem, realmente tem e faz diferença. Dependendo da fase do tratamento, quando está um caso muito sério, a gente precisa usar um hidratante de melhor qualidade, porque realmente os estudos científicos mostram o efeito e o tempo de permanência desse hidratante na pele, que é o que vai conferir na proteção da pele e a pele fica mais como se fosse forte, ela não fica tão reativa. Doutora, eu sei que você trouxe outros slides, né? Eu gostaria que, se possível, mostrasse para os nossos telespectadores, mas após o intervalo comercial, pode ser? Claro. Então nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de dermatite com a médica dermatologista doutora Sâmia e também neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, como que estão nossas perguntas? Bom, doutora, eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores e também gostaria de deixar o endereço para o pessoal enviar as dúvidas de qualquer assunto, né? Que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Nós teremos um enorme prazer em estar respondendo.
Muito bom, né, Thaís? Então, nossos telespectadores, fiquem à vontade, enviem suas dúvidas, como você disse, a respeito de qualquer assunto, né? Qualquer assunto. Doutora Sâmia, vamos falar um pouquinho mais a respeito de prevenção, como fazer a prevenção dessas dermatites. Nossos telespectadores, acredito que tem muita gente, né, que tem esse tipo de problema com dermatite. Pode ser? Pode. No caso dessas dermatites na pele, a respeito das alergias, uma das orientações principais é o modo de tomar banho, né? Então, assim, tem que modificar alguns hábitos. Quais são as orientações? Um banho morno e rápido, né? Sem uso de bucha no corpo, eu só falo, tipo, para usar nos pés, na sola dos pés, né? Usar pouco sabonete, passar sabonete mais nas dobras e não no corpo todo, né? E regiões de dobras, regiões que transpiram mais. E logo em seguida, depois do banho, passar um hidratante. E em relação aos sabonetes, evitar esses sabonetes antissépticos, antibacterianos, que esses sabonetes agridem demais a pele e desidrata a pele, causando o sintoma da coceira, do prurido. Então, em termos gerais, que tipo de sabonete seria o ideal? O ideal seriam sabonetes infantis, só que não com pH, como se diz, neutro, né? Então, assim, Certo. dá preferência para sabonetes com pH fisiológico da pele. Então, se eu falo assim, os sabonetes antibacterianos, realmente, esses devem ser evitados. Mas o sabonete de glicerina também não deve abusar dele, porque ele desidrata um pouquinho essa pele da coceira. Então, qualquer sabonete infantil, de preferência, É o melhor. é. Inclusive, acredito que muitas pessoas usam esse sabonete bactericida, né? Como você disse. Então, eles não são ideais para uso diário, digamos assim. Não são ideais. Hoje existem uns sabonetes que eles são até hidratantes, né? Eles não têm algumas substâncias, tipo lauril sulfato de sódio, que é o sabão em si, que é o que faz esse efeito mais adstringente da pele. Então, tem sabonetes que limpam sem agredir a pele. Que é o ideal, né? Bom, doutora, eu sei que você trouxe algumas fotos também, né? Tem mais alguns slides. Tem Você mais quer comentar? alguns slides para a gente Pode comentar? ser? Vamos lá. Ó, são vários casos de dermatite. Ali na mão é uma dermatite ocupacional, da atividade da pessoa, né? Isso é muito comum em profissionais da área de saúde, que lavam as mãos o tempo todo, quem usa luvas, né? De látex, essas luvas de borracha. Ali não dá para ver direito, mas é a região de um dorso do pé, uma dermatite de contato por um calçado. Logo abaixo tem um sinal de uma sandália, né, com a tira de borracha, teve uma dermatite alérgica mesmo do contato com a borracha. E depois tem uma orelha com um brinco, uma inflamação. Ali é um tipo de dermatite que a gente fala uma dermatite irritativa pelo níquel, né? Que Certo. é a substância das bijuterias. Das bijuterias, né? Ó, essa daí é muito boa essa imagem, né? Que isso é uma tatuagem feita de rena, né? Dessas que a gente faz na praia quando está na empolgação, só que a pessoa desenvolveu uma dermatite, deu um queloide. Então, às vezes você vai numa praia, faz uma tatuagem de rena e depois fica com uma cicatriz o resto Puxa, da vida. a pessoa já escolhe às vezes fazer uma tatuagem de rena porque sabe que dali uns dias ela vai sair, né? Não vai ter mais e acontecer uma coisa dessa. E tem crianças também, né, que fazem. Tem crianças que fazem e a gente nunca sabe quando a pessoa terá ou não a reação. Né? Vamos ver outras fotos. É uma dermatite de fraldas, né? Um bumbum de uma criança, que por conta, isso pode ser uma reação tanto do contato com o plástico, né? O tecido da fralda e a situação da região ficar abafada, ficar úmida, quente, vai agravando essa situação. Outra, né, da dermatite de um chinelo, Mesmo, parece que é de chinelo, no mesmo né? lugar, a do níquel no brinco, essa é a do relógio, né, encosta na pele, fica aquela marquinha, ah lá, do cinto, a fivela do cinto e o botão, aquela parte interna do botão da calça, é muito comum com botão, com aquelas argolinhas de sutiã das mulheres quando é de metal, então tem que indicar usar trocar com produtos de plástico às vezes. Doutora, e nós temos também as perguntas dos nossos telespectadores. Você pode respondê-las? Doutora, a primeira pergunta aqui é o seguinte: toda alergia é uma dermatite?
No caso das alergias de pele, né, é uma dermatite, é uma reação inflamatória. Só que cabe uma investigação pelo médico, né, dermatologista, para ver qual tipo de reação que está acontecendo. Sim. Bom, a segunda, a dermatite aparece no corpo todo ou somente em alguns locais? Existem as situações que são generalizadas, que podem ser no corpo todo, né? Até por algum tipo de medicamento, uma reação alérgica, né? Que vai ser sistêmico. E existem Vai essas pegar o corpo áreas, todo, né? essas áreas específicas do contato, né? Com a substância irritante. Isso pode ser um efeito rápido, logo em seguida do contato, ou então pode ser um efeito tardio, que acontece até de 12 a 24 horas após. E a pessoa acontecendo, sim. logo procurar um dermatologista de imediato, né? Quanto antes procurar, melhor, né, doutora? Exatamente. Doutora, eu tenho dermatite, já fiz vários exames, não sei a causa. Terei de tomar remédios por toda a vida? Às vezes não precisa tomar os medicamentos, só nos casos mais graves, né, e agudos. Só que as orientações do cuidado com a pele, esses sim serão por toda a vida, né? Tomar bastante água e a hidratação da pele, os tecidos sintéticos evitar, né? E as questões que desencadeiam e provocam alergia, né? Em relação ao ambiente, o quarto, o bichinho de pelúcia, evitar todos esses detalhes. Doutora, tem uma coceira quase no corpo todo. Isso pode ser uma dermatite? Pode ser uma dermatite. E o que é mais comum, né, é de ser uma xerose de pele, que a gente chama, que é uma pele ressecada em excesso, que é o que provoca mais essa coceira, esse prurido. Poderia ser, mas temos que avaliar. Então é importante, como eu sempre digo, procurar um especialista, no caso aqui, um médico dermatologista. Que entenda né? do assunto, né? Exatamente. Doutora, existe algum cuidado especial para a dermatite, pois não suporto mais usar medicamentos? Nós já falamos um pouquinho, são aquelas orientações do banho, né? De não demorar muito, água quente, evitar buchas, né? E muitos Exatamente. sabões no corpo. Logo em seguida, depois do banho, passar um hidratante, evitar esses sabões antissépticos, antibacterianos, né? Tomar bastante água. Esses são os cuidados principais. Principais aí, né? É isso. Acabaram, Thaís? Acabaram. Na verdade, a gente fica limitado aqui, né, doutor, pelo tempo Pelo do programa. tempo, exatamente. Mas eu espero a participação de todos através do nosso e-mail aqui do programa, que é drluciano@programasaudeemdia.com.br. Por isso, encaminhe suas dúvidas a respeito de qualquer assunto, né, Qualquer doutor? assunto, exatamente. E lembrando também que a identidade de quem nos envia, ela é mantida em sigilo, né, por questões éticas. Por isso, participe conosco. É um prazer, né? E aquelas perguntas que não forem respondidas durante o programa, teremos prazer também em enviá-las, né? Respondê-las por e-mail, não é isso, Thaís? É isso mesmo. Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Claro, eu que agradeço o convite, foi muito bom, né, participar de mais um programa. E a mensagem que eu deixo, que é a fala mesmo do dermatologista, né? Cuide da sua pele, use protetor solar, um bom hidratante depois do banho, que isso será uma poupança, né? Que a gente faz para a pele no futuro. Exatamente. Doutora, então, mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado pela presença. Doutor. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.